revivência edípica, né? Como que aqui, nesse momento, o adolescente, ele precisa de se afastar dessas figuras idealizadas dos pais, até para poder vê-los mais de carne e osso, para poder entender que o pai, ele tem suas fragilidades, como eu já disse, a mãe também tem, e só a partir do momento que o adolescente, né, der conta desse pai que é de carne e osso, que é fragilizado, que é como ele, que a mãe também, né, vai ser capaz, vai ser possível ele elaborar o luto pelos pais infantis e não ficar estacionado, como eu falei na aula passada, naquela prepotência, na onipotência infantil, de acreditar que tem um pai que vai completar a demanda dele o tempo todo. E que uma mãe que vai complementar a demanda dele o tempo todo. Ou seja, pai e mãe idealizados. Por isso que a adolescência é uma fase tão difícil. Porque além dele ter que dar conta desse luto do corpo infantil, que não é mais um corpo dele, que agora é um corpo, como eu disse, desengonçado, onde as mãos crescem mais rápido, os pés crescem rápidos, ele se olha no espelho e não cabe mais no espelho, né? Igual eu tenho um primo que tem 1,96 m, não sei. Teve que mudar a cama dele, teve que mudar o espelho na parede dele, porque quando ele chegava no espelho, só dava para ver daqui para baixo, e ele ria daquilo, mas ele ficava desconfortável, né? Hoje ele está com 40 e tantos anos, mas eu lembro direitinho quando ele passou pela adolescência. E além dele ter que lidar com esse corpo, que é um corpo novo, que ele não se reconhece mais nesse corpo, né? Ele ainda tem que fazer essa travessia de um pai e uma mãe que eram idealizados, que são os pais de toda criança, né? Por um pai e uma mãe que agora tem suas fragilidades, tem suas limitações, tem as suas inseguranças, né? Porque como ele está no operatório abstrato, fica mais fácil para ele refletir sobre isso, a atenção dele está mais acurada, então ele tem mais condições de ver essas fragilidades no pai e numa mãe que agora são reais, não são mais figuras idealizadas. Mas é difícil para ele lidar com isso, porque envolve uma perda, né? E ao mesmo tempo que ele perde esse pai e essa mãe que eram muito poderosos, né? No imaginário infantil, ele ganha uma insegurança agora de um corpo que ele não se reconhece ainda. E uma identidade que está em construção, né? E aí, como eu disse na aula, né, naquele texto muito bom do Julian, depois eu vou até colocar ele aqui para vocês, quanto mais o pai de um adolescente tema em ser poderoso, completamente heróico, pior vai ser essa saída desse menino, desse pai idealizado, para enxergá-lo como um pai real. E é necessário que todos nós passemos pela adolescência para nos depararmos com os nossos pais como figuras de carne e osso, frágeis, com suas limitações e inseguranças, porque isso nos aproxima mais das nossas próprias fragilidades, nos faz aceitar de uma forma mais tranquila as nossas próprias inseguranças. Então, é muito importante o luto pelos pais infantis, o luto pelo corpo infantil e o luto pela identidade infantil. E aí, a grande contribuição da psicanálise aos estudos da adolescência seria depois eu explico isso, Poliana, seria a revivência edípica, né? Porque aí o adolescente, uma vez que ele vence essa idealização da figura do pai e da figura da mãe, é possível agora ele procurar no parceiro, na parceira, o par amoroso, né? Ou seja, ele vai reviver esse Édipo, né? Ele vai ter certeza que ele não pode mesmo ter essa mãe, para partir para a busca de uma namorada ou do namorado, né? O menino do namorado, da namorada, que não importa o sexo, a gente está falando de construção de gênero, né? Então, é muito importante, isso está tudo, vocês estão percebendo, gente, que está tudo engajado, está tudo engrenado uma coisa na outra. E a adolescência não é mais a mesma
depois dos estudos da psicanálise, né? Porque vocês viram aí o tanto que a psicanálise, ela abriu frentes de compreensão desse corpo, desse pai, dessa mãe e desse imaginário desse adolescente em relação a isso tudo, né? Patrícia, não entendi porque o texto fala que o psicopata não passa pelo luto. Não, como eu disse na aula passada, Poliana, ele está preso na onipotência infantil, de achar que ele e mãe é tudo uma coisa só embolada, tá? Essa mãe, ela continua como objeto parcial, ou seja, objeto parcial é aquilo que serve para me complementar o meu desejo, a minha demanda. Não é uma pessoa, não é um sujeito que eu tenho empatia, que eu me preocupo, que eu cuido, que eu amo. Não. O psicopata vê pessoas como objetos, percebe? Por isso que ele não desenvolve a empatia, porque ele não tem. Pessoas não são sujeitos de sentimentos, de emoções, porque está lá naquele estágio pré-objetal, lá atrás na criança, que quando vocês forem estudar a psicanálise, me parece que é no 4º, 5º período, isso vai ficar muito claro para vocês, que não tem esse corte, sabe? Não tem essa caída na realidade de ver o pai e a mãe como pessoas, como objetos totais de amor. Sempre é um objeto parcial, sempre aquela coisa que é um objeto mesmo, tal como o nome diz, mas não é um objeto de amor, é um objeto que corresponde às minhas necessidades, ponto final, acabou, tá? O adolescente, ao contrário, né, dessa bordinha que eu falei para vocês na aula passada, que entre adolescência e psicopatia, é aquele que consegue passar por esse luto. Porque agora sim, ele consegue elaborar esse luto de um pai que não é total, uma mãe que não é total, e aí é muito legal, porque ele vendo essas fragilidades, vendo essas inseguranças no outro, ele é capaz de se ver também assim, tá? O psicopata não, o psicopata, ele continua com a visão da onipotência infantil. Eu tenho tudo, eu quero tudo, e a tudo a mim vai ser feito, vai ser realizado, percebe? Bom, então é isso, né? Bom, gente, a gente, né, assim, a professora que vem dar teorias da adolescência, nada, quando a gente pega as contribuições da psicanálise na adolescência, eu sei porque eu dou essa disciplina lá no São Gabriel, eu sei que vocês já viram isso na teoria de desenvolvimento da criança, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, que é a fase edípica, a fase da latência, quando é aquela quietação da libido, a criança vai fazer coisas mais voltadas para as atividades sociais, né? Até que depois ela entra para a fase genital, né? Que é uma conjunção de coisas, né? Primeiro, a descarga hormonal no corpo da pessoa que está entrando, né? Na puberdade, como eu já disse, a primeira menstruação na menina, a primeira ejaculação no menino, né? Então já tem, olha lá, o bombardeio biológico, o emocional, que agora a gente está vendo toda essa questão dos lutos, o cognitivo, porque agora sim ele é capaz de abstrair, ele reflete sobre a própria reflexão dele. Então isso tudo, de certa forma, vem em conjunção, né? Para poder fazer com que o adolescente consiga, sim, passar por essa turbulência. Porque não é fácil, vocês estão vendo, né? Ele tem que encarar um pai que agora não é mais aquele pai idealizado. Ele tem que encarar uma mãe que agora não é mais a mãe idealizada. Ele tem que encarar um corpo que agora não é um corpo que ele se reconhece mais naquele corpo. Uma identidade que não é mais infantil, a forma com que os colegas tratam ele vai mudar, vai ser diferente, o jeito que as meninas vão olhar para ele vai ser diferente, e ele vai se assustar quando vê o jeito mesmo dele de olhar para as meninas ou de olhar para os meninos, né? Então, tudo isso, a psicanálise vem nos ajudar no tocante aos aspectos psicossexuais da adolescência, né? A gente viu aqui 3 grandes
nomes, né, nos estudos da adolescência. O Vygotsky, que estuda as questões sociais, histórico-sociais, e aqui no Brasil a gente vai ver muitos artigos que pegam pela psicologia sócio-histórica, né, para trabalhar a adolescência. Nós vamos ver a contribuição da teoria cognitiva, né, que eu falo é Piaget, quando ele fala do operatório abstrato, que vocês estão vendo aqui o tempo todo, que para eu dar conta desses 3 lutos eu tenho que abstrair. Se eu tivesse lá no operatório concreto, eu não conseguiria fazer esse nível de abstração, que requer muita abstração, né, para dar conta de elaborar com esses 3 lutos, e os psicossexuais, que tem a ver com a descoberta da própria sexualidade agora pela via da genitalidade, depois da ereção, da menstruação, do nascimento dos seios, do nascimento dos pelos pubianos e por aí vai, né? Então, esses baluartes, né, que a gente fala, assim, da teoria, que vai nos ajudar, que vão, né, porque são esses 3 grandes que eu falei até agora, né, Piaget, Vygotsky e Freud, né. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Você até aqui está tranquilo? Eu já passei o link dessa aula, caso vocês queiram assistir ela de novo, e de novo, e de novo. Eu sou assim, gente, eu acabo de dar a minha aula, eu assisto ela depois, sabe? Para poder ver se ficou claro, aquilo que não ficou, eu volto atrás, eu vou na turma, eu pergunto, né? Te explico agora, Ana Bárbara, mas para eu te explicar, eu tenho que te fazer uma perguntinha. Você lembra da fase da latência? Que é quando a criança está com 8, 9, 10 anos de idade? Então, o que acontece na fase da latência? Liga o microfone para você poder falar para mim. O que você se lembra? Você falou, lembro. Então, em cima das suas lembranças, o que você mais se lembra? Qual que é a característica principal da fase da latência? Que é antes da puberdade, antes do menino entrar na genital. Gente, alguém que se lembra? Vamos fazer uma aula dialógica. A criança brinca muito. Você tem filho, Ana? A criança é quem, gente? Quem é a criança? Criança é você, no caso? Ela tá dando um exemplo. Não consigo ligar o microfone. Ah, criança, tô aqui, gente, ela tem filho? Ela é a criança? Tá certo, isso. Por que você acha que ela brinca muito? Vamos lá, gente, vamos pensar. Qual que é a principal característica da fase da latência? Tá. Mas essa energia voltada para o quê? Emanuel está falando, relação com outros colegas, a Ana Bárbara falou, para o brinquedo, né? Gente, você sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. Libido é um conceito fundamental, isso, muitos jogos, brincadeiras e a sexualidade fica na latência e avançar muito, exatamente. Agora nós vamos ver por quê, tá? Olha, a palavra-chave para compreensão de qualquer coisa na psicanálise é libido. Então, vamos seguir o deslocamento libidinal nas várias fases. Na fase oral, a libido, ela fica mais vetorizada, né, localizada. Claro que a libido está correndo o corpo todo, né, gente? Na fase oral, a libido fica mais na região da boca. Por quê? Porque tem a amamentação, tem a descoberta do mundo pela boca, então a fonte de prazer está aqui. Freud vai dizer depois que essa libido se desloca para a região anal, que é quando a criança já consegue controlar os esfíncteres, né, do xixi e do cocô, e já descobre que, inclusive, aquele cocô ali é uma produção, né, que até então ela não tinha,
que ela pode, inclusive, barganhar com o meio ambiente algum tipo de coisa, né? Então, aí tem aquele filme Olha Quem Está Falando, que eu falei para vocês, do John Travolta, que é ótimo. Mostra a criança dando tchauzinho pro cocô, né? A relação dele com o produto dele. E a libido tá aí, né? Na região anal e vesical. Depois, essa libido, ela vai para a questão da curiosidade sexual. Então, é quando a criança vai viver o Édipo, né? Que a gente fala a fase fálica. Então, essa criança, ela fica ligada no relacionamento pai e mãe. Ela quer saber, na verdade, o que esse pai tem que eu não tenho, que a minha mãe deseja ele, porque é pulsante na criança esse desejo pela mãe. Que, na verdade, não é a mãe, Patrícia, é o objeto de amor que até então lhe completava. Quando ele começa a ver que ele não completa essa mãe totalmente, nem essa mãe muito menos vai complementá-lo, né? Porque tem a interdição do pai, e quando a mulher é mãe solteira, não tem pai, não tem namorado, como diz Lacan, é o terceiro, é tudo aquilo que toma, que puxa a mãe para fora da relação com o filho, né? Por isso que o Lacan acha melhor falar terceiro, né? Em vez de pai, porque pai dá a sensação do pai de carne e osso, né? Aí, quando o menino começa a interiorizar, através da sublimação, ainda bem, que ele não pode ter essa mãe para ele, né? Que a mãe já tem marido, aí qual recurso que ele tem que lançar a mão para dar conta disso? A sublimação, que é um mecanismo de defesa, que é como diz, a criança não tem consciência disso, né? Que a sublimação é quando a libido, ela é canalizada agora para outras atividades para além do corpo da criança. Então, vai para jogos, brincadeiras, coleção de tampinha, coleção de cartas, Hot Wheels, álbum da Copa do Mundo. Por quê? Porque a libido está sublimada. Sublimada significa que ela está localizada em coisas que são sociais, em coisas que estão para além dessa dinâmica familiar, mãe, filho, edípica, né? Só que aí, quando vem toda essa descarga hormonal no corpo da criança, é como se essa libido acordasse, junto com esse desenvolvimento todo biológico do corpo do adolescente, e aí sim ela vai vetorizar, né? A gente fala vetorizar, né? Ela vai se deslocar para a região genital. Porque aí esse adolescente já está se preparando para o exercício pleno da sua sexualidade via a genitalidade. Porque antes da fase genital, a libido ela estava localizada na sexualidade como um todo. E a gente não é só sexual na região genital, né? A criança ela foi sexual, sexualidade no sentido de uma vida, né? De uma pulsão, de um prazer, de um desejo, que está no corpinho todo dela. Só que em determinados momentos, essa libido está mais localizada na região da boca, fase oral, na região dos esfíncteres, anal. Depois, edípica, que é essa curiosidade sexual, né? Esse apego da criança com a própria mãe, até a saída edípica pela via da sublimação e canalizar essa libido agora para atividades sociais, sublimação. E depois a fase genital. Agora, aí vocês vão falar assim, Patrícia, a sublimação acontece só nessa fase? Não. Quando a gente está trancado dentro de casa por causa de uma pandemia, suportando estudar pelo computador, numa tela de Teams, cheia de bolinha, você está sublimando. Porque você adia o prazer, você está adiando o seu desejo do abraço, do contato, da alegria, dos corredores, sair de casa, da sala de aula, do contato disso, daquilo outro. Então, para você estar aqui agora, olhando para mim, nesse quadradinho, e eu olhando para as bolinhas estáveis, estáticas, só com retratos de vocês, eu tenho que estar sublimando muito. A minha energia, ela está toda focada para isso aqui. Sabe, para eu dar uma boa aula, para evitar que vocês tenham dúvidas, para poder ir para o quarto período tranquilos. Isso é sublimação. É quando eu pego a minha libido, toda essa energia sexual, essa coisa da busca do prazer e vetorizo, canalizo para alguma coisa social.
para alguma coisa que está para além de mim, do meu corpo. Não, não é disfarçar, é canalizar. Viu, Ana Bárbara? Você não vai brincar de esconde-esconde com a libido, não. Ela não tem nem como você brincar de esconde-esconde com ela, porque ela é poderosíssima. Mesmo que você tente disfarçar ela, ela vai te dar uma rasteira. Então, ela é canalizada para atividades que são aceitas socialmente, tá? Que era o magistério, né? Que é você tá aqui assistindo essas aulas, porque você está adiando o seu prazer. Você está sabendo que você está se preparando para ser uma ótima profissional. Então, a recompensa, o prazer está nisso. Tudo bem, tá valendo a pena que eu adiar o meu prazer, deixar de fazer outras coisas legais, deixar de namorar, deixar de viajar, deixar de comer uma trufa, porque agora eu tenho que prestar atenção nessa aula. Por quê? Porque eu quero ser uma boa profissional. E se um dia eu for atender adolescentes, eu tenho que estar preparada para isso. Aí a libido aí. Percebe? Tá bom? Gente, o que mais? Mais dúvidas? Oi, Lidiane. Patrícia, eu não sei se eu estou viajando aqui, mas vou para casa, eu vou dormir com essa dúvida, não. É o seguinte, por exemplo, você está falando, eu entendi que a questão do pai e da mãe é uma questão muito mais simbólica do que a figura física, para passar por todas essas fases. Mas, por exemplo, essa questão dos novos arranjos familiares, onde que a figura do pai, por exemplo, se confunde com pai e mãe, são duas mulheres, ou no caso, dois homens. Isso muda alguma coisa nessa passagem do adolescente? Não, né? Não. Porque a gente não está falando aqui... Me desculpa a objetividade da minha fala, a concretude da minha fala, tá, Leidiane? Nós não estamos falando aqui de pênis e de vagina. Nós estamos falando aqui de figura paterna, figura materna, que é um investimento psíquico, tá? Para você ter uma ideia, tem uma pergunta que eu acho muito interessante, que toda vez que eu vou falar sobre novas configurações familiares, ela aparece, que é o seguinte: então, necessariamente, o adolescente que tem dois pais ou duas mães, necessariamente ele vai desenvolver uma genitalidade homossexual? Eu falo não necessariamente, porque a instância psíquica paterna, ela se encontra, talvez até numa mulher, tá? Tanto é que uma mãe sozinha, a família monoparental, a mulher que cria seus filhos sozinha, não necessariamente os filhos, homens, né, XY, eles vão se identificar somente com o aspecto feminino e vão se transformar em homossexuais. Não, aquela mulher, mesmo sendo XX, estou falando bem no sentido assim, estrita palavra, biológico mesmo, ela internalizou, ela tem nela a função da figura paterna, que é aquela que interdita, que é aquela que traz a lei social para casa, e aí a criança, o adolescente, ele vai se identificar com essa instância, com essa dimensão paterna, que não necessariamente tem que ter correspondência com o XY. Quem trouxe essas contribuições? Lacan. Tá? Porque até Freud viveu, gente, a época da Rainha Vitória, que todas as famílias eram um homem XY, uma mulher XX, biologicamente falando. Depois da década de 60, né, com o movimento do Milk nos Estados Unidos, as novas configurações familiares, os movimentos pela liberdade sexual, o mundo começou a se deparar com novos arranjos familiares, né? E aí eles começaram a ver que não necessariamente o filho que vem de um casamento homossexual vai ser homossexual. Tanto é que todo filho, então, de casamento heterossexual tinha que ser heterossexual, e nem por isso. Porque a gente tem que explicar pela via das projeções. A gente não sabe o que o filho está projetando num, o que está projetando no outro. Quantas famílias aí, na verdade, a mulher que é a figura paterna, e o homem exerce mais uma figura materna, né? No sentido de acolher, de cuidar disso, daquilo outro,
entendeu? Então, isso, assim, a gente tem que... não é relativizar, a gente tem que flexibilizar as formas de ver homem e mulher hoje em dia. Não mais como XYXX, mas como relação de gênero, como que isso acontece nos lares. Tá, Leidiane? Patrícia, sobre a afirmativa do texto de hoje, o lugar da paternidade é a mulher que transmite, poderia falar um pouco mais? Sim, claro. Tanto Freud quanto Lacan vai dizer, Jackson, que lá no início, na vivência edípica, na relação dia de mãe e filho, quando é aquele momento que o bebê ainda está fusionado com a mãe, tanto a bebê quanto o bebê, a entrada desse pai só vai entrar mesmo se essa mãe permitir. Tanto que na psicose uma foraclusão desse nome do pai, né? É como se fosse uma não autorização dessa mãe para a entrada dessa figura paterna na relação, e esse filho psicótico, ele se torna psicótico justamente porque ele continua fusionado nessa mãe, no desejo da mãe, como objeto dessa mãe, e não se fez sujeito, que a gente só se faz sujeito quando a gente é castrado pela lei do pai, né? E aqui não é o pai biológico, eu estou falando alguma coisa que me tira desse encantamento, dessa coisa que eu acho que eu vou completar a mamãe em tudo, e a mamãe vai me completar em tudo, né? E aí a psicanálise vai dizer que nós somos sujeitos porque nós somos castrados. Ou seja, nós fomos fadados a não termos a completude com o nosso objeto de amor primordial, que é a mãe, né? Então, quando essa mãe não permite a entrada desse pai, não inaugura a entrada da figura paterna, que para Lacan é a entrada da lei social, não se internaliza essa lei social. Então, o texto vai dizer que, na verdade, é nessa relação diática mãe e filho que é permitido ou não a entrada do terceiro, tá? A entrada desse outro que vai triangular com o menino e a mãe. Tá bom, Jackson? Aí você vai falar assim, poxa, mas a mãe tem consciência disso? Não, gente, isso tudo é inconsciente. Se a gente está estudando psicanálise, a primeira coisa que a gente tem que falar é o quê? Lembrar o inconsciente. Tem muitas mães que fazem isso, Jackson, sem se aperceberem que estão fazendo isso, né? E aí o menino começa a dar problema, vai cair no psicólogo, quando o psicólogo chama a família para conversar, você vê a ausência total do pai, o pai nem entra na história, né? A mãe, ela tem tanto esse filho para ela ali, junto naquela fusão, naquela embolação, que não tem nem a entrada desse terceiro, tá? O Washington está com a mão levantada. É que é o caso da família monoparental só com a mãe. Ela pode ser confundida com essa figura que vai fazer o processo de castração, sendo ela objeto exatamente Sim. Vai ocorrer isso como que isso é visto pela exatamente essa criança que vai entrar nessa fase aí, vai sofrer esse processo de castração, uma vez que ele é o mesmo objeto que ele está desejando que vai promover essa função. Porque a própria mãe, quando ela é convocada pelo real, quando ela é convocada pelo serviço dela, que ela tem que sair para trabalhar e deixar esse menino sozinho, quando ela diz para esse menino, olha, agora não, porque eu tenho a minha vida e eu tenho que cuidar de mim, ela já está interditando o desejo do filho. Ela já está fazendo esse lugar da internalização da lei social. Percebe, Washington? Então, na verdade, pode até ser substituído nessas ideias de figura materna, paterna, por um processo, na verdade, de descontinuidade, vamos colocar dessa forma, daquela ideia do fusionamento do filho com a mãe, porque esse fusionamento em razão dessa fase anterior, né, da infância, a criança vê na mãe o prolongamento dele mesmo, aquela ideia toda. Eu entendi sua posição. Ou seja, famílias monoparentais, não necessariamente o filho vai crescer fusionado com a mãe. E em famílias que tem, inclusive, o pai, o filho pode crescer fusionado com a mãe. Sim, exatamente, é mais saudável. Exato. Eu penso aqui. Agora, Washington, veja bem,
Isso Você é aí Lacan, fora da frente. tá? Viu, Austin? Perfeito. Isso é Lacan, isso é pós-estruturalismo. Os pós-estruturalistas chegaram para vir questionar tudo. É uma ideia muito pós-moderna. Nós, modernos, né, a gente ainda está acostumado com uma visão de família XX, XY e a criança. Quando Lacan começa a estudar os novos arranjos familiares e começa a se deparar com a internalização da lei do pai em lares que não tem o pai, figura e osso, ele fica intrigado, ele fica instigado a pesquisar aquilo. E aí ele percebe que, na verdade, eu não posso mais falar o pai como pessoa de carne e osso. Ele existe, obviamente, mas é algo que interdita mãe e filho, que convoca a mãe para o real. E convocando a mãe para o real, o filho também tem que dar conta dessa ausência, desse rompimento com a mãe, tá? Ô, gente, vocês vão estudar Lacan mais à frente no curso, né? Só que para a gente poder compreender a adolescência, a gente não pode ficar só em Freud, porque nós estamos vivendo um momento pós-moderno, né? E aí a gente tem que estudar os pós-estruturalistas, né? Porque é com eles que a gente vai entender melhor a pós-modernidade e seus novos sintomas e seus novos arranjos familiares. Por isso é importante introduzir para vocês aqui a contribuição de Lacan no campo da psicanálise aos estudos da adolescência, tá bom?